grandes caciques nacionais hoje são dois: Jair Bolsonaro e Lula. Nenhum deles saiu fortalecido nessa eleição. Os candidatos de Bolsonaro naufragaram. Em São Paulo, a gente teve o exemplo mais eloquente, um Crivella, mas vale para todos os estados. No Rio de Janeiro, eu falei o Crivella, perdão, com o Russomano, o Crivella também não decolou. Chegou ao segundo turno, mas tenho a impressão que o apoio do presidente não teve nenhuma relação com isso. Em Fortaleza, aí sim, a gente vai ver uma disputa bastante acirrada entre o candidato de Bolsonaro e o candidato dos irmãos Gomes. Vai ser uma disputa interessante de se observar, mas o dedo de Bolsonaro não fez milagres, como fez para todo mundo em 2018. E no caso de Lula, a mesma coisa. O candidato apoiado explicitamente por Lula em São Bernardo, Luiz Marinho, não chegou ao segundo turno. Isso é histórico. O PT não chegar ao segundo turno em São Bernardo. O PT não vai disputar o segundo turno. Aliás, nem lançou candidato próprio em Porto Alegre, que é outro reduto fortíssimo, histórico do Partido dos Trabalhadores. Embora a cidade tenha votado em grande número numa candidata de esquerda, Manuela Dávila, do PCdoB. E em São Paulo, onde o PT é figurinha carimbada no segundo turno, Gilmar Tato nem ameaçou os demais candidatos. Ficou um pouquinho atrás do Mamãe Falei. Né? Perdeu do Arthur Duval, Mamãe Falei. Para que se tenha uma ideia do fiasco do PT na eleição de São Paulo. Em compensação, um candidato que não teve o apoio de Lula, é próximo dele, né? Mas não teve o apoio explícito. Guilherme Boulos conseguiu mais de 20% dos votos. Isso não é brincadeira. Talvez fique o recado para a esquerda brasileira de que Lula não é uma figura necessariamente obrigatória numa campanha nacional. E um recado importante para o PT também, já que boa parte desse espaço que vinha sendo ocupado pelo PT teve uma migração no seu eleitorado, muito evidente, né? Com o PSOL tendo um crescimento importante em várias cidades, com o PCdoB tendo candidaturas próprias e também um crescimento importante, e o PT ficando de fora de muitas disputas de segundo turno. O PT, no final das contas, até aqui, considerando as capitais, não levou nenhuma no primeiro turno e foi para o segundo turno em apenas 2 capitais, Recife e Vitória. Agora, sem sombra de dúvida, isso faz sentido. O ex-presidente Lula já teve muito mais expressão do que tem hoje. Agora, é importante ressaltar que tanto Guilherme Boulos como Manuela Dávila apareceram colados no presidente, ex-presidente, naquele período em que ele foi levado para a polícia, foi preso. E naquele processo todo, o ex-presidente Lula, ele transferiu parte do carisma, parte da popularidade dele para essas duas personalidades. Então, acho que isso tem que ser ressaltado também. Algo dúvida. Que eu acho que a gente tem que também ressaltar daqui a pouco, que eu estou acompanhando com certo interesse, é o número de candidatas eleitas para as câmaras municipais. Esse levantamento ainda está sendo feito, já deu para perceber que a gente tem um volume, um aumento de mulheres sendo eleitas como vereadoras, e a gente vai detalhar isso mais ao longo da programação. Eu não tenho dúvida que o ex-presidente Lula teve influência na formação política desses dois candidatos, mas ele perdeu o toque de Midas. O Lula não elege mais poste. Né? E quanto ao PT, a gente teve longas discussões ontem, né, Sheila, com Lavareda, sobre se o desempenho do PT esse ano vai ser melhor que o de 2016 ou se vai ser ainda pior que aquele que já foi muito ruim. Agora, isso é competição de anão. O PT já foi o grande partido do Brasil. Governou o Brasil por 14 anos. Tinha a maior bancada na Câmara dos Deputados, senadores e mais senadores. E a gente está discutindo sobre qual atuação foi a mais pífia na eleição municipal. Se foi essa ou a de 2016, quando o partido estava no fundo do poço pós-impeachment, em que petista era um xingamento para muita gente. Então, 4 anos se passaram e o partido ainda não se recuperou. E aí, repetindo o que a Sheila já disse, está vendo o espaço que deixou em aberto sendo ocupado por outras legendas. PSOL e... Bom, PSOL principalmente, mas outras legendas de esquerda estão ocupando PCdoB, PDT, o espaço que já foi do PT. Então, o partido vai se recuperar? Não sabemos, mas por enquanto isso não aconteceu.